Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui, tá? E eu vou direto para o nosso texto mais uma vez, Romanos 2, a partir do versículo 11, na verdade até o 16, tá? Acompanhe a leitura comigo, por favor, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Nós já fizemos uma recapitulação, pensei que fosse fazer num vídeo, na verdade usei 2 vídeos. Está aí a primeira recapitulação a respeito dos gentios, a segunda recapitulação a respeito dos judeus, tudo para chegar e para entender aquilo que nós estamos estudando, tá bom? Então eu quero te mostrar aqui agora uma coisa interessante. Eu quero te mostrar como é que está organizado esse versículo, só para você ter uma noção real de como isso funciona, tá bom? Olha só, esses versículos estão organizados da seguinte forma. Versículo 11, 12 e 16 é uma espécie de conclusão a respeito do dia da ira mencionado nos versículos anteriores, que nós já lemos, tá bom? E o texto que vai do 13 ao 15 é um parêntese que Paulo abre aqui para explicar o que ele diz no versículo 12. Então, olha só, fica mais ou menos assim o texto, olha. 11, 12 e 16. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O meu evangelho. Você percebe que agora sim há uma conexão muito clara, né? Do 12 ao 16 há uma conexão. Isso implica dizer que o 13, do 13, 14 e 15 é um parêntese que Paulo abriu para explicar o que ele disse no versículo 12, tá? Então, a primeira impressão, querido, a ler esse texto aqui, é que Paulo está fazendo uma conclusão de tudo que ele disse sobre os gentios e os judeus. Primeiro ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, né? Está falando de judeu e gentio. Depois nos é dito aqui que no dia do julgamento todos os que sem lei pecaram. Quem são esses sem lei? Os gentios, né? Então, sem lei pecaram, sem lei eles perecerão. E todos os que debaixo da lei. E quem é que está debaixo da lei? Os judeus, né? Os que estão debaixo da lei, pela lei serão julgados. Eu creio que é basicamente isso, é assim que está estruturado. Eu creio que não há nenhuma dúvida em relação a isso aqui. Agora, vamos tentar entender o que está sendo dito nesses versículos, tá bom? 11, 12 e 16. Paulo, ao dizer, querido, que Deus não faz acepção de pessoas, ele está dizendo que no dia do julgamento não haverá favoritismo, sabe? Deus não tem filhos favoritos, né? Que o juízo não será superficial, pois aquele que julgará conhece os segredos dos homens. Ah, queridos, isso aqui, sabe? Deus conhece os nossos segredos. Tudo que você fala, tudo que você pensa, Deus conhece. Não é assustador um negócio desse? No entanto, não há nenhuma novidade nisso que Paulo diz aqui. Ele já tinha dito tudo isso no versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. É a mesma coisa que ele diz nesses versículos aqui, 11, 12 e 16, querido. Então, Paulo estabelece a sua declaração. Para com Deus não há acepção de pessoas. Agora, ele fará uma aplicação dessa verdade, tá? Como é que ele faz isso? Olha o que é aplicação. O versículo 12 é a aplicação. E aí, por isso que ele abre o parênteses no 13 ao 15 para explicar o que ele diz no 12. Qual é a aplicação que Paulo faz? Olha, para com Deus não há acepção de pessoas. Ele vai explicar isso. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que debaixo da lei pecaram, então pela lei serão julgados. Queridos, é interessante, tá? Quando você olha essas expressões aqui, eu já falei sobre isso, gentio, judeu, gentios, judeus. É que naquela época, sabe, no mundo que Paulo vivia, na época que Paulo vivia, naquela época o mundo estava dividido entre gentios e judeus. Os gentios, eles não tinham a lei escrita como tinham os judeus, tá? A lei de Moisés, na verdade.
Então, a ideia é que eles não serão julgados segundo aquela lei, já que eles não tinham ela, entendeu? Eles serão julgados pelo que são. Isso é importante, sabe por quê, querido? Porque isso mostra uma justiça de Deus que é perfeita, que é imparcial na sua maneira de agir. Se o homem é gentil e pecou sem lei, né? Sem lei aqui é sem ter posse e o entendimento da lei escrita dada ao povo de Israel através de Moisés, tá? Então, porque ele não tinha essa lei escrita, ele será julgado e será punido como alguém que não teve o benefício da lei escrita. O que está sendo dito aqui é o seguinte, queridos: o homem que nunca ouviu o evangelho e nunca teve a oportunidade de ouvi-lo não será julgado como se tivesse ouvido. Vocês percebem a justiça que há nisso aqui? Imagine uma pessoa que não conhece o evangelho. Ele peca, mas peca de forma diferente daquele... Uma coisa é eu saber. Deus disse para mim, eu sei, eu tenho escrito, eu ouço a pregação, eu devo amar o meu próximo, eu devo, sei lá, eu devo fazer o bem ao meu próximo, eu não devo cobiçar as coisas do próximo. Eu sei disso, eu tenho a lei escrita me orientando, me dizendo, eu ouço pregações e mesmo assim eu faço. Então eu vou ser julgado diferente daquele que não tem esse conhecimento. Vocês entendem isso? Eu acho que isso é simples, irmãos, tá bom? Os judeus tinham esse conhecimento. Eles conheciam a lei e, por causa disso, eles serão julgados de acordo com a lei. Então, qual é o ensino aqui de Paulo, querido? O que é que ele está ensinando? O que ele está dizendo, afinal? E aqui, queridos, eu creio que vale a pena frisar mais uma vez que a questão aqui que nós estamos tratando não é salvação. Nós estamos falando do dia da ira e do juízo de Deus, tá? Então, o que ele está dizendo é que o que importa no juízo não é a posse ou não da lei, e sim o pecado. O juízo só se preocupará e se interessará pelo pecado. Se você pecou, não importa quem você é. Não faz nenhuma diferença se você é judeu ou gentil. Não importa se você é membro da igreja ou se você nunca foi. Se você pecou, pecou e será julgado de acordo com o seu pecado. É lógico, aquele que conhece e peca contra o conhecimento que tem, receberá um juízo maior. Aquele que não tem esse conhecimento também receberá juízo, mas um juízo menor. Mas o fato é que vão ser condenados os dois, porque o pecado leva para a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado sempre será a morte. Parece-me, ao que eu estou ensinando a vocês aqui, que haverá níveis de juízo, assim como a Bíblia dá a entender que haverá níveis de galardões no céu, né? De recompensas. Há pessoas que fizeram muito para Deus e receberão uma recompensa diferente daqueles que não fizeram tanto. Assim como há pessoas que pecam contra o conhecimento propositalmente. Ele receberá um juízo maior do que aquele que peca na sua ignorância. Ficou claro isso para vocês, querida? Tudo tem a ver com o dia de julgamento, com o dia do juízo de Deus. Esse é o assunto, a pauta de Paulo é essa aqui. É o que vai acontecer naquele dia. E eu chamo sua atenção para uma coisa. Será que você tem temor disso? Será que você acredita que haverá um dia de juízo realmente? Você que me ouve, é lógico, né? Se você não crê na Bíblia, provavelmente você não me ouve. Se você me ouve, é porque você tem algum temor de Deus, é porque você tem alguma crença a respeito das Escrituras de Deus, tá? Então eu pergunto para você: você acredita realmente que haverá um dia em que você estará diante de Deus e que vai prestar contas a Deus da vida que viveu, de tudo que fez, de tudo que disse e de tudo que pensou? Porque é assim que vai ser o dia do juízo. Nossos segredos mais bem guardados serão expostos naquele dia. Eu não sei você, querido, eu me assusto com isso. Me dá um certo temor no coração. O meu desejo é que você conheça Cristo. Em Cristo nós encontramos o perdão para todos os nossos pecados. Ainda que eu seja julgado, eu vou ser libertado, eu vou ser perdoado, eu vou ser salvo, porque em Cristo o meu pecado foi perdoado e por causa dele eu posso alcançar a salvação. Creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida para ele e seja salvo, tá? No nome de Jesus.